vamos pensar, aí eu vou começar pela última, nesse termo que é muito importante, não só, na verdade, para a prática dramática grega antiga, mas para a cultura grega antiga em geral, tá? A palavra que em grego significa competição, agon. Agon. Os festivais dramáticos na antiguidade são, antes de mais nada, agones, são embates, são competições. E eu dizia que isso é uma característica não só desses festivais dramáticos, mas também de outros festivais poéticos que não dramáticos, e finalmente não só de festivais poéticos, dramáticos ou não, mas de festivais ginásticos, atléticos, né? A característica agonística, embativa, competitiva está presente aqui e ali em várias modalidades, então, poéticas e também atléticas. Pensemos, só para ilustrar as modalidades atléticas, né, nos jogos que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né, foram constituindo o repertório de competições atléticas gregas, né? Houve lá pelas tantas 4 jogos. Os Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, os Jogos Istmicos e os Jogos Neméios. Cada um deles teve o seu início numa data diversa. Desses todos, os Olímpicos, que remontam ao ano de 776 a.C., são os mais antigos, foram os que foram primeiramente instituídos. E depois desse, os demais aqui e ali foram sendo instituídos. Cada um desses era um festival ginástico, uma competição atlética, que era realizada a cada 4 anos. Então, cada um desses era um festival quadrienal. E como eram 4, cada um deles ocorria num ano diverso, de tal maneira que eles se renovavam perfeitamente, cada um deles a cada 4 anos, sem coincidir com os demais. As competições atléticas, como as competições poéticas, as competições dramáticas, faziam parte de um culto religioso, faziam parte do culto de um deus, que muitas vezes era um deus local, quer dizer, que era celebrada, era uma divindade principalmente celebrada no local onde se realizava a competição, repito, atlética ou poética, dramática. Então, os Jogos Olímpicos, as competições olímpicas eram realizadas no vilarejo, no sítio de Olímpia, que ficava próximo da cidade de Élide. Eles eram lá realizados como parte do culto de um deus que tem um templo lá nesse sítio, que é o deus Zeus. Assim também, os Jogos Píticos, os Jogos Istmicos e os Jogos Neméios. Os Píticos eram realizados como parte da celebração do culto do deus Pítio, que é o deus Apolo. É o deus que matou a serpente Piton e que daí foi chamado deus Pítio. Os Jogos Istmicos e os Jogos Neméios, que eram realizados em cidades mais ou menos próximas do mar, faziam parte da celebração de divindades marinhas. Os Jogos Istmicos, celebração do deus Palemon, e os Jogos Neméios, celebração do deus Poseidon.